Você pode ser livre por fora e escravo por dentro. Quantas pessoas andam pelas ruas sorrindo, aparentando independência, mas por dentro carregam correntes pesadas. Correntes que não se veem, mas que apertam o peito a cada silêncio, a cada ausência, a cada medo de perder alguém. A prisão da dependência emocional não tem muros nem celas. Ela se constrói nas pequenas concessões, nos olhares que você implora, nas mensagens que você espera como quem aguarda ar para respirar. É uma coleira dourada, brilha para os outros, mas sufoca quem a usa. E a maioria não percebe que a carrega, porque se acostumou a viver acorrentada. A dependência faz você acreditar que só é inteiro quando o outro está presente. Que sem aprovação, sem atenção, sem o afeto do outro, você não existe. Mas essa é a mentira mais cruel que podemos contar a nós mesmos. Hoje eu quero te mostrar 7 sinais de que você ainda é refém dessa prisão invisível. E mais do que isso, quero apontar caminhos para que você comece a se libertar. Mas antes de seguirmos, peço que faça algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que nossa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho ser livre". Essa não é apenas uma frase, é uma declaração silenciosa de coragem, um primeiro passo em direção à liberdade que já está dentro de você. Agora, vamos começar. Primeiro sinal: você confunde amor com necessidade. O verdadeiro amor nasce da abundância, não da carência. Quando você ama de verdade, você compartilha aquilo que já transborda dentro de si. É como um rio cheio que naturalmente segue seu curso e oferece água por onde passa. Mas quando o amor vem da falta, da necessidade de alguém preencher um vazio, então já não é amor, é dependência disfarçada. Muitas vezes, confundimos intensidade com profundidade. O coração acelerado, a ansiedade em cada mensagem, o medo de perder, tudo isso parece paixão, mas é apenas a insegurança falando alto. É como tentar se aquecer com uma chama frágil que apaga ao menor vento. Você não está amando, está tentando sobreviver. Sêneca dizia: "O homem livre é senhor de si mesmo". Essa é a medida. Se sua paz e sua felicidade dependem exclusivamente do comportamento de outra pessoa, então você entregou seu poder nas mãos dela. Você não é dono de si, é refém de um reflexo. Amor não é coleira, é encontro, não é algema, é escolha. Quem ama por necessidade transforma o outro em muleta, e toda muleta cedo ou tarde quebra. Essa relação não é saudável porque coloca sobre o outro um fardo impossível, ser responsável pela sua completude. Mas ninguém pode carregar isso por você. O amor verdadeiro não é pedir, "me faça feliz", é afirmar, "eu sou feliz e quero dividir isso com você". É leveza, não peso. É liberdade, não prisão. A dependência emocional, por outro lado, é como um poço sem fundo. Quanto mais o outro dá, mais você pede. Nunca é suficiente, porque a falta não está fora, mas dentro. O primeiro passo é perceber essa diferença cruel. Você precisa se perguntar: eu amo essa pessoa ou amo o que penso que ela faz por mim? Estou escolhendo ou apenas me agarrando por medo de ficar só? Quando o amor se transforma em necessidade, você perde a si mesmo. Mas quando encontra em si a fonte, ninguém mais pode roubar sua paz. O verdadeiro amor é encontro entre dois inteiros, não entre duas metades desesperadas por se completar. Segundo sinal, sua paz é sequestrada pelo humor do outro. Você já percebeu como um simples silêncio pode virar um terremoto dentro de você? Basta uma mensagem que não chega, um olhar atravessado, um oi frio, e de repente o seu dia desmorona. Não foi o mundo que mudou, foi o humor do outro que sequestrou a sua paz. Esse é um dos sinais mais claros da dependência emocional. Viver como uma marionete puxada por fios invisíveis. Você acorda bem,
Mas basta a outra pessoa demonstrar indiferença para que sua mente comece a fabricar cenários de rejeição, abandono e perda. O que era calma vira ansiedade. O que era clareza vira confusão. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas quando os pensamentos estão acorrentados ao comportamento alheio, sua felicidade já não está mais em suas mãos. Você entrega seu equilíbrio a cada oscilação de humor do outro, como se fosse um barco à deriva em um mar que nunca está estável. Perceba como isso é perigoso. Significa que você não vive de acordo com seus próprios princípios, mas de acordo com os humores de quem está ao seu lado. E não existe nada mais frágil do que colocar sua paz em algo que você não controla. Porque você não controla as emoções, os traumas ou as sombras do outro. A vida é instável por si só. Agora imagine viver com uma alma ainda mais instável, porque você decidiu amarrá-la ao temperamento de outra pessoa. Isso não é vida, é cativeiro emocional. A liberdade começa quando você recupera o comando da própria mente, quando aprende a observar o humor do outro sem permitir que ele arraste o seu. Isso não significa frieza, mas maturidade. Significa reconhecer que o outro tem direito às próprias tempestades, mas você tem o dever de proteger o seu céu interno. Quem vive reagindo às marés externas nunca constrói um porto seguro. E o estoicismo nos lembra: paz não é ausência de caos, é presença de firmeza interior. Terceiro sinal: você se vende por migalhas de atenção. Quem é escravo da carência se acostuma a viver de restos. Um bom dia frio vira presente. Uma mensagem curta, sem esforço, já parece prova de afeto. Um encontro vazio, marcado pela indiferença, é celebrado como se fosse vitória. É como se você estivesse faminto e aceitasse qualquer migalha que cai da mesa do outro, acreditando que aquilo é alimento. Mas atenção não é sinônimo de amor. Migalhas não sustentam ninguém por muito tempo. Elas apenas prolongam a fome. Mantêm você dependente, sempre esperando pela próxima pequena dose de validação. É um ciclo cruel. Você se acostuma a receber pouco, mas ao mesmo tempo implora por mais. O problema é que quando você aceita menos do que merece, você ensina ao outro como deve ser tratado. Cada vez que você tolera o descaso, você envia uma mensagem silenciosa: meu valor é pequeno, qualquer gesto já me basta. E o mundo responde a isso exatamente como você se posiciona. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. Reagir às migalhas com gratidão forçada é uma forma de auto-engano. É tentar transformar migalhas em banquete. Mas por dentro, a alma sabe que está faminta. Amor verdadeiro não se implora, não se arranca, não se compra com sacrifícios desmedidos. Ele se oferece livremente. Quando o outro precisa ser pressionado ou manipulado para dar atenção, já não é amor, é negociação. E em toda negociação desigual, alguém sai diminuído. Vender-se por migalhas é perder-se. É esquecer que você nasceu inteiro, e não para viver como mendigo de afeto. A dignidade exige que você saiba se levantar da mesa quando percebe que só servem restos. O que liberta não é a quantidade de atenção que o outro oferece, mas a consciência de que você não precisa implorar por ela. Quando você reconhece o seu valor, as migalhas deixam de parecer banquete. E nesse momento você começa a escolher relações que realmente nutrem, em vez de aceitar esmolas emocionais. Quarto sinal: você teme mais a perda do que celebra a liberdade. A maior prova de dependência emocional é o medo sufocante de perder alguém. Só de imaginar a ausência, você já sente o chão desaparecer. É como se a vida perdesse o sentido e o ar ficasse pesado demais para ser respirado. Essa é a lógica da prisão. Acreditar que sua existência só é suportável com o outro presente. Mas a verdade é que a perda também pode ser libertação.
O fim de uma relação não precisa ser visto como morte, mas como renascimento. Quando alguém sai, você não perde o que era seu, você apenas devolve ao mundo aquilo que nunca poderia controlar. Epicteto dizia: nunca digas sobre algo, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. Essa visão muda tudo, porque o que você teme perder nunca foi propriedade sua, nem pessoas, nem afetos, nem presenças. Tudo é emprestado pelo tempo e cedo ou tarde a vida recolhe. O problema é que o coração dependente não enxerga isso. Ele prefere a ilusão da posse. Prefere se agarrar com unhas e dentes a algo instável, acreditando que a segurança está em segurar. Mas quanto mais você aperta, mais frágil se torna. O medo da perda te paralisa, enquanto a liberdade te convida a crescer. Ficar preso ao pânico de ser deixado é como viver em uma casa onde todas as portas estão trancadas por dentro. Você não percebe que poderia abrir e caminhar para fora. Celebrar a liberdade não significa desprezar quem esteve ao seu lado, mas reconhecer que o valor da sua vida não está condicionado à permanência de ninguém. O verdadeiro poder não está em evitar a perda, mas em permanecer inteiro mesmo quando ela acontece. Quando você entende isso, a ausência deixa de ser uma sentença de morte e passa a ser um chamado de vida. A dor da despedida se transforma em espaço para o novo. E é nesse espaço que você descobre que a maior conquista não é segurar alguém, mas segurar a si mesmo. Quinto sinal: você abandona a si mesmo para não ser abandonado. Existem poucas coisas tão destrutivas quanto trair a si mesmo para manter alguém ao seu lado. É quando você silencia sua voz, engole o que sente, molda sua identidade para caber no espaço que o outro permite. Você acredita que, se mostrar demais quem é, corre o risco de ser rejeitado. Então, prefere se diminuir, acreditando que assim terá mais chances de ser aceito. Esse é um autoabandono silencioso. Você não percebe de imediato, mas pouco a pouco vai deixando de lado seus valores, seus desejos, seus sonhos. Vai se tornando uma versão distorcida de si mesmo, moldada para agradar e evitar o abandono. E o preço disso é altíssimo, a perda da própria alma. O paradoxo é cruel. No esforço de não ser abandonado, você mesmo se abandona. E não existe solidão maior do que essa. Porque quando você se trai para reter alguém, você passa a viver com um estranho dentro de si. Marco Aurélio escreveu: a pior escravidão é ser escravo de si mesmo. Aqui, essa escravidão se manifesta quando você troca sua verdade por uma máscara que agrada, mas sufoca. Você deixa de viver como protagonista e se torna figurante no enredo de outra pessoa. Amar não significa desaparecer. Relações saudáveis não pedem que você anule quem é, mas que compartilhe quem é de verdade. Quando alguém exige que você se perca para que ele permaneça, isso não é amor, é manipulação. E quando você aceita essa condição, reforça ainda mais as correntes da dependência emocional. O verdadeiro abandono não é quando alguém vai embora. É quando você mesmo se trai para segurar alguém que talvez nunca tenha estado realmente presente. A libertação começa quando você decide se manter fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique perder pessoas pelo caminho. Porque quem te pede para deixar de ser você não merece estar na sua caminhada. E quem permanece, apesar da sua verdade, esse sim merece o seu afeto. Sexto sinal: seu valor depende do reflexo nos olhos alheios. Você já percebeu como muitas vezes só se sente alguém quando recebe um elogio? Como se sua identidade precisasse ser confirmada no olhar do outro. Esse é um dos sinais mais dolorosos da dependência emocional, quando o seu valor não nasce de dentro, mas do reflexo instável projetado pelos outros. É como viver diante de um espelho quebrado. Cada pedaço devolve uma imagem diferente. Hoje alguém diz que você é incrível e você se sente invencível. Amanhã, a mesma pessoa mostra indiferença e você já se sente pequeno, descartável.
Sua autoestima oscila como uma folha levada pelo vento, porque o seu centro não está em você, está fora. Sêneca escreveu: quem busca a aprovação de todos acaba sendo escravo de todos. Quando você precisa constantemente do olhar alheio para se sentir válido, está sempre vulnerável ao desprezo, à crítica e à rejeição. Você se torna escravo das opiniões, mendigo de reconhecimento. Mas o problema não está apenas na necessidade de elogio, está no vazio que você mesmo recusa olhar. Porque enquanto você depender do reflexo externo, nunca enfrentará a tarefa mais difícil, aprender a se ver com clareza. É fácil se sentir grande quando alguém diz, você é importante. Difícil é sustentar essa importância quando não há ninguém para repetir. Seu valor não deve estar condicionado ao espelho que os outros oferecem. O olhar do outro pode ser turvo, distorcido, cheio de sombras. Se você se define por isso, viverá sempre em dúvida sobre quem realmente é. A verdadeira força vem de dentro. É reconhecer sua dignidade sem precisar que alguém a carimbe. É andar de cabeça erguida mesmo quando ninguém está olhando. O reflexo que importa não é o que os outros projetam, mas o que você sustenta diante de si mesmo. Só quando essa verdade se enraiza, você se liberta da escravidão do olhar alheio. Porque quem se conhece não se vende barato. E quem se valoriza por dentro nunca mais aceita viver de reflexos. 7º sinal. Você confunde apego com segurança. Muitos acreditam que o apego é prova de amor. Quanto mais você se agarra, mais parece que ama. Mas, na verdade, o apego não é amor, é medo. É a tentativa desesperada de segurar o que é instável, como se isso pudesse garantir segurança. O problema é que o apego se parece com proteção, mas funciona como prisão. Você acha que está seguro porque tem alguém por perto, mas, na verdade, está enjaulado. Incapaz de imaginar a vida sem essa presença. O apego é uma gaiola dourada. Por fora brilha, mas por dentro rouba sua liberdade. Marco Aurélio escreveu: a perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza. O apego faz você lutar contra essa verdade. Faz você acreditar que, se segurar forte o suficiente, nada vai mudar. Mas a vida é feita de ciclos. E tudo que chega também pode partir. A confusão entre apego e amor gera relações sufocantes. Você se perde tentando controlar cada detalhe, cada movimento, cada sinal de afastamento. Ao invés de viver o presente, você vive a ansiedade de perder o futuro. Ao invés de amar, você vigia. Ao invés de partilhar, você exige. E quanto mais você segura, mais frágil se torna. Porque, no fundo, sabe que não pode controlar o incontrolável. A segurança que você procura não está em algemar o outro, mas em fortalecer a si mesmo. O verdadeiro porto seguro não é a presença de alguém, mas a solidez da sua alma. Amor não é corrente, é escolha livre, renovada todos os dias. Apego é desespero travestido de cuidado. A diferença está em como você se sente. Se é leve, é amor. Se é peso, é prisão. Quando você solta, descobre que não perde nada. Apenas se reencontra. A segurança real não vem de impedir a partida, mas de saber que mesmo que ela aconteça, você permanece inteiro. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, ninguém é livre quando vive acorrentado ao outro. Até o próximo vídeo.